e são produzidas, e que vêm para o Estado ou para a União, e uma parcela desses recursos volta para os municípios, e no nosso caso, muito menor do que nós geramos. Prefeito, a UDEMO questionou exatamente isso perante os parlamentares lá de Brasília. Ora, se amarrou a emenda 14 constitucional com a lei de criação do fundo, por que não se fez uma reforma tributária essencialmente? Que é isso que o país está precisando. Eu tenho até receio, viu? Porque se eles adotarem o mesmo critério da reforma tributária, da reforma que fizeram para a educação, nós estamos perdidos, quer dizer, vão tirar mais dos municípios. Quer dizer, nós não podemos mais pensar na centralização de recursos e a descentralização dos serviços. Exato. E, consequentemente, das responsabilidades. Tem uma coisa que todo mundo concorda, que na realidade são os recursos, né, professor? De onde vêm esses recursos, deputado? Bom, os recursos, como nós estávamos procurando, já falamos aqui, o recurso do Fundo da Educação, esse fundo que foi criado, ele virá basicamente de uma aplicação de um percentual de 15% sobre o Fundo de Participação dos Municípios, que é uma transferência federal, a cota-parte municipal do ICMS, que é o principal imposto do Estado, e a 15% também do IPI exportação. Tudo isso vai para o fundo, o Estado também contribui. E depois esse recurso é descentralizado na proporção do número de alunos matriculados no ensino fundamental regular. Se o município não tem dinheiro, ele manda o dinheiro para o fundo, e é grande o dinheiro, hein? Sorocaba vai perder cerca de 9 milhões de reais. O município da capital vai ganhar 112 milhões, enfim. Agora, são esses os recursos que vão ser movimentados. O Mário Sérgio Cortella falou, e falou muito bem, que são recursos da mesma natureza e da mesma dimensão. Quer dizer, nessa operação toda, o que muda é a sistemática de distribuição, mas não é o volume de recursos para a educação. E isso é muito importante que nós tenhamos em mente. Uma municipalização que venha a ser feita, ou qualquer outro processo de reorganização do sistema educacional, se não houver mais recurso, né, e o Brasil precisa investir mais recursos. O Brasil é um dos países em desenvolvimento que menos investe em educação. Enquanto a Unesco, por exemplo, recomenda que países como o nosso invista de 10% a 11% do seu PIB em educação, nós aqui, segundo dados do próprio MEC, investimos apenas 3,8%. E o município, o senhor tem os dados aí? Os municípios, do orçamento? Obrigatoriamente, precisam aplicar 25% do conjunto das suas receitas provenientes de impostos e transferências também na educação. Isso dá uma média de 10% do orçamento. Enfim, isso varia de município a município. Você trabalhou mais agora na LDO, na discussão das LDO? Você trabalhou mais a respeito disso, quer dizer, para dar mais verba para a educação? Exatamente. Quer dizer, uma das emendas que nós conseguimos passar, aliás, de minha autoria, foi aquela que tenta evitar que o governo do Estado faça como vem fazendo, de criar um processo de redução da base de incidência desses percentuais. A legislação brasileira, Wellington, ela é até avançada em termos de vinculação de verbas para a educação. Mas os governos, invariavelmente, o que eles estão fazendo? Eles vão carcomendo a base de incidência do percentual. No estado de São Paulo, 30%. Só que o governo de São Paulo, conforme ficou constatado no Tribunal de Contas, deixou de aplicar na área da educação, portanto, sonegou, o ano passado, 1 bilhão e 309 milhões de reais. Quer dizer, se a lei for cumprida, e nós queremos que todos cumpram a lei, o governo do Estado, o governo federal e os governos municipais, é possível que nós tenhamos uma condição de crescer o volume de recursos para a educação. Eu gostaria, mas essa é a sua colocação. Agora, só isso agora. E o que foi sonegado? O que poderia se fazer com esse dinheiro? Bom, só para vocês terem uma ideia, 1 bilhão e 309 milhões de reais, você poderia fazer um aumento para professores e funcionários da ordem de 30% ao ano, né? Aumento real. Poderia abrigar essa criançada só na região metropolitana, segundo um dado da FIPE, existem 240, aliás, no município de São Paulo, 245 mil crianças com mais de 4 anos de idade fora da escola. Então, quer dizer, você tem uma série de coisas que você pode traduzir em melhoria efetiva das condições educacionais. Eu sei que o nosso programa está terminando e eu gostaria apenas de fazer aquilo que nós temos visto em todas as regiões do estado de São Paulo. A municipalização não é uma medida que contribui para a melhoria da qualidade da nossa escola pública, é o que nós somos de exemplo. Por quê? Todos queremos. Por quê? Porque os municípios, em geral, não terão recursos para bancar os custos disso. Segundo, os professores e funcionários que trabalham nas escolas estaduais podem ter as suas carreiras arrebentadas e não se constrói uma educação de qualidade sem valorizar exatamente o profissional da educação. Terceiro, nós temos o risco de, num processo de municipalização generalizado no estado de São Paulo, exatamente fazer com que municípios pobres, de regiões pobres do estado de São Paulo, acabem sendo condicionados a produzir uma educação de pior qualidade. Você acha que os municípios do Vale da Ribeira, né, que são municípios mais pobres do nosso estado, as crianças que frequentam as escolas desses municípios,
É justo que elas tenham uma educação pior do que o município de Paulínia, que é um município que tem uma refinaria de petróleo e que pode dar uma condição melhor? Então, nós não podemos, numa municipalização, aprofundar as desigualdades sociais e regionais. E existem duas propostas fundamentais que estão sendo debatidas como alternativas à municipalização. Uma delas, que eu acho que precisa ser mais debatida, mas é mais profunda e de longo alcance, que é a ideia de descentralizar os recursos da educação, fortalecendo a escola, dando recursos orçamentários para a própria escola. E uma segunda alternativa que os municípios têm discutido é a ideia de gestão compartilhada das próprias escolas estaduais. Não é possível que Rio Claro, que Diadema, que São Caetano do Sul, que São Bernardo e próprio município da capital, que fazem ações compartilhadas com o próprio governo do estado, que esses municípios, de uma hora para outra, sejam imposto a eles uma condição e encargos que eles não possam estar cumprindo. Nós temos defendido essa ideia de gestão compartilhada, onde os municípios receberão pela ajuda complementar que irão fazer as próprias escolas estaduais, impedindo que haja um colapso financeiro das prefeituras municipais e impedindo a destruição das carreiras profissionais dos educadores. Me parece uma ideia de bom senso que está progredindo no nosso estado. Bom, antes que a gente vá para as considerações finais que eu vou pedir para cada um, eu gostaria, professor, a iniciativa privada não pode ajudar, de repente, como existe já uma ideia na prefeitura de São Paulo, quer dizer, adote uma escola, né? A iniciativa privada poderia ajudar de dois modos. O primeiro é o óbvio, pagando impostos corretamente. Né? Porque o dinheiro da educação, ele vem da arrecadação tributária. Certo. O cidadão também pode ajudar. Eu sempre digo, Elton, que cada vez que você não pede nota fiscal, qualquer pessoa está tirando dinheiro da educação. É verdade. Tá? Por quê? Se você pega o ICMS, por exemplo, que é 18% em média de desconto, 25% desses 18% é dinheiro da educação. No caso do Estado de São Paulo, 30%. Portanto, R$6, digamos, desses, ou 6% disso, é dinheiro da educação. Tem gente que tem vergonha de pedir nota fiscal, né? Porque vai demorar. Quando o comerciante, e não faz muito bem, não tem nenhuma vergonha de fazer você esperar para anotar o seu SIC, o RG, para telefonar no telecheque, etc, etc. Ora, então, o comerciante, o empresário pode ajudar como? Tendo uma política tributária adequada. Se ele pagar imposto corretamente, já é um avanço brutal. O segundo é oferecendo, sim, às comunidades locais um aporte de recursos que, inclusive, ele tem desconto no imposto ao fazer isso. Né? O comerciante sabe disso, o empresário sabe disso. Ele pode descontar parcela do salário de educação que ele recolhe se ele estiver contribuindo com as comunidades locais. Mas a primeira regra é pagar impostos corretamente. Tá certo. Bom, nós vamos agora para as considerações finais. Eu vou dar 30 segundinhos, 1 minuto, 40 segundos para os nossos convidados e deixar essa pergunta no ar. O que é necessário efetivamente, na realidade, para melhorar a qualidade do ensino no estado de São Paulo, que é o estado mais rico do país? Professora Sheila. Eu considero que o que é necessário são mais recursos mesmo. E para isso nós precisamos de vontade política, que como o próprio professor Dr. Calegari colocou, o Brasil é o que menos investe. Talvez as prefeituras tenham que investir mais. Acreditar mais na educação é investir efetivamente na educação. Quando se coloca alunos do Estado, eu sempre brigo na prefeitura sobre isso. Nós não temos alunos municipais e alunos estaduais. Nós temos cidadãos e munícipes, todos com os mesmos direitos. E gostaria até de colocar aqui um alerta aos colegas. Eu sou da rede, não estou aposentada, ainda tenho 6 anos de escola para me aposentar. E considero que não há motivo para pânico. Tudo está sendo feito, inclusive nós temos debatido como um DIME no estado todo e estamos buscando alternativas de não prejuízo a nenhum colega, nenhum professor. Isso vai depender muito da negociação do prefeito, dos seus secretários e da maneira como fizer a municipalização, aqueles que optarem por isso, porque não é obrigatório. Então, da nossa parte, pelo menos em Sorocaba, nós estamos buscando as melhores formas. Então, não haverá prejuízo para nenhum professor. Nossa cidade é uma cidade reconhecida como uma cidade das escolas e das indústrias. Nós temos universidade, várias faculdades lá, uma rede muito grande. E o que a gente pretende nós temos um bom ensino, mas pretendemos melhorar, que como eu coloquei, a falência do ensino não é do estadual, não é do municipal, é do geral. Se colocar o aluno da escola particular na escola pública, ele terá o mesmo desenvolvimento, porque ele vem com um pré-requisito, ele vem com algumas estimulações e alguns conhecimentos muito maiores. Coloque o meu aluno de periferia, cujos pais são analfabetos, na escola particular e eu quero ver se ele vai ter o mesmo desempenho do outro.
Então a gente precisa partir dos mesmos pontos para avaliar. Então não é que a escola pública seja tão má como a mídia coloca. A escola pública precisa de uma estrutura melhor, que eu acho que o município tem condições de dar e melhorar. Então cabe-nos como representantes do poder municipal trabalhar para isso. Muito Professor obrigada. Cortella, além de pedir nota fiscal, qual é a outra sugestão? Uma sugestão direta, eu faço esse apelo como cidadão e também faço o combate como cidadão, que o governador do estado e a sua Secretaria de Estado de Educação, lembre-se que ele foi legitimamente eleito para ser governador e não soberano do estado de São Paulo. Né? O soberano é aquele que toma decisões sem consulta e sem participação. O governador Covas foi escolhido democraticamente, mas ele não foi escolhido para soberano do estado. Segundo, eu sou absolutamente contrário a qualquer coisa em educação que não dê possibilidade de debate e opção. E o que a Secretaria de Estado da Educação tem feito em muitas coisas, e nessa também, é instalar a chamada escolha de Adão, como a gente brincava antigamente. Né? Conta-se no mito de Adão e Eva, Deus fez o Adão, fez o homem inteiro, aí fez a Eva e disse ao Adão, agora vai e escolha uma mulher. Né? Ora, quando se diz que a municipalização é optativa, ela é optativa tal como a opção que teve Adão, no escolha uma mulher, sendo que a única que existia era Eva. Quer dizer, ou se tem mesmo uma alternativa, e esta casa, a Assembleia Legislativa, tem essa tarefa, ou nós ficaríamos reféns de algumas políticas que são surpreendentes, porque elas aparecem não na calada da noite, mas elas aparecem no apagar de algumas luzes no fim do ano, elas entram de repente, elas penetram no dia educacional e a gente não tem, às vezes, tempo de reagir. Esta casa, a Assembleia Legislativa, tem que reagir, e é por isso que esse debate que nós estivemos fazendo é importante. Eu queria avisar também, aproveitando a oportunidade, avisar os nossos telespectadores, que a representante da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo foi convidada, disse que compareceria, confirmou a presença, a senhora Leila Portela, coordenadora da equipe de municipalização da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, e, por compromissos particulares, não pôde comparecer. Passo a palavra agora ao seu Volmer, da diretoria da UDEMO. Eu também quero fazer um apelo aos telespectadores, aos pais e aos alunos, que compareçam às escolas, participem das associações de pais e mestres, dos conselhos de escola, procure o seu diretor, o seu professor, que seguramente vocês terão uma escola melhor. E aproveitem a oportunidade, telefonem, enviem fax, telegramas ao governador do estado, que eu também quero fazer um apelo a ele, completando parcialmente ao que o colega Cortella colocou. Senhor governador, o que nós desejamos é sermos recebidos por Vossa Excelência para poder debatermos os problemas da educação do Estado de São Paulo, porque temos inúmeras sugestões que seguramente o senhor poderá desenvolvê-las sem gastar um único real a mais. Mas para isso nós precisamos de diálogo. E infelizmente a sua secretária, por 2 ocasiões que nós solicitamos, isso no último mês, simplesmente nem resposta deu para o nosso apelo. E nós podemos garantir que as entidades da educação, eu estou falando em nome da UDEMO, mas tenho certeza que as outras entidades, porque nós convivemos juntos, também pensam desta forma, uma vez que nós acabamos de realizar o CONFI, Congresso e Feira Informática e Educação, e não tivemos sequer a presença da secretária. O ministro da Educação esteve presente no nosso congresso, porém a secretária não o fez, talvez com medo de alguma coisa, e ali não estavam para discutir política, ali nós estamos para discutir informática e educação. Qualidade em educação é o sonho da nossa entidade. Nós não somos apenas aqui para brigar por salário. Esse apelo, por favor, eu espero que fique registrado e peço até desculpas pela oportunidade, mas é a ânsia e a angústia que a gente tem de poder tentar conversar com aqueles que estão nos gabinetes. Agora vamos para as considerações finais do prefeito de Rio Claro, o senhor Cláudio Mauro. Bem, eu agradeço a oportunidade que me concederam nesse debate e eu gostaria de endossar as palavras do deputado César Calegari, que aliás tem o livro Ensino Fundamental, Municipalização Induzida, em conjunto com o pai, né, o Newton Calegari, um livro que vem enriquecer o debate sobre a questão da municipalização e que o argumento no qual ele propõe a questão da administração compartilhada, né, e quem sabe a criação de um fundo especial para que se tenha claramente a diferença que existe entre cada município e aqueles municípios que estão sendo prejudicados com o processo de municipalização, que eles sejam atendidos, numa perspectiva de que nós temos que garantir a qualidade do ensino que é oferecido, pelo menos a qualidade que é oferecida hoje, não podemos cair em qualidade. Porque da maneira como as coisas estão caminhando,
A municipalização, que na verdade é uma opção que os municípios têm, mas ela é uma opção compulsória, como disse o Paulo Sérgio, né? Porque no final eu vou ter retidos os recursos do meu município e se eu quiser ter de volta esses recursos, eu tenho que municipalizar mais quase 6 mil pessoas, quase 6 mil crianças. Então é obrigatório, é compulsório, na verdade. Eu agradeço a oportunidade, recomendo também que as pessoas não fiquem em pânico, mas que as pessoas debatam, discutam esse assunto, porque ele é muito importante. Nós temos que construir o futuro, e o futuro há de ser melhor, mas ele há de ser melhor se nós tivermos cidadania, se nós participarmos dos debates e tivermos a coragem de, manifestando os nossos posicionamentos, encaminharmos a sociedade na direção da democracia. Bom, antes de terminar o nosso debate, vamos ouvir as declarações do deputado César Calegari. Bom, eu queria, antes de mais nada, cumprimentar a presença de todos e mais essa realização da TV Legislativa, que é um instrumento importante para nós, deputados, para estarmos levando, né, o debate, o confronto das ideias de uma maneira plural para o conjunto da população. Vocês perceberam que a minha posição é uma posição contrária a essa proposta do governo do Estado de municipalizar as escolas de primeiro grau. Porque acho que ele está querendo se livrar de um abacaxi e educação não é um abacaxi. A educação talvez seja o mais importante investimento da sociedade no seu próprio futuro. Então tem que ser tratado com muita seriedade. Uma outra coisa final para esclarecer é que, embora todos os mecanismos que estejam postos, quer dizer, a vontade do governo, o autoritarismo da Secretaria da Educação, as técnicas de sedução de determinados prefeitos municipais, quer dizer, embora tudo isso esteja acontecendo, é necessário que nós venhamos a compreender que a municipalização é um ato, é uma vontade soberana de cada município. Não haverá nenhuma municipalização se não houver a vontade do prefeito e da Câmara dos Vereadores. Vocês percebem, portanto, o quanto é importante vocês estarem participando dos debates, promovam debates, acompanhem o trabalho dos vereadores, porque mesmo que o prefeito quiser municipalizar, se os vereadores não quiserem, não haverá municipalização. Nós, de qualquer maneira, estamos apelando que, embora as autoridades educacionais do Estado achem que qualquer voz contrária àquilo que eles pensam é apenas um trabalho de oposição política, nós não entendemos assim. Nós temos a obrigação, como deputados, de apresentar alternativas. E nós estamos apresentando alternativas. Não é apenas a crítica pela crítica, de longe. Nós queremos uma educação de melhor qualidade. E é exatamente por isso que estamos trazendo propostas concretas, por isso que escrevemos um livro, por isso que estamos procurando iluminar, claro que modestamente, esse debate tão importante sobre o tema da municipalização. Entendendo que o tema da municipalização, que pode parecer para muitos uma questão um pouco cabeluda e complexa, precisa ser entendido por todos e todos têm que participar. É o futuro da educação das crianças de 7 a 15 anos no estado de São Paulo que está em jogo e você, telespectador, você, professor, e todos nós temos o dever de ir a fundo nessa questão, colocar as nossas opiniões e para o debate estar contribuindo. Muito obrigado à participação de todos aqui. Muito bem, nós encerramos mais um São Paulo em Debate com o tema hoje, a municipalização do ensino fundamental. Agradecendo a presença dos nossos convidados, nós voltaremos nas próximas semanas com outros temas do seu interesse. Fique ligado, a TV Legislativa está no ar de segunda a sábado, do meio-dia à meia-noite, pelos canais 10 da Multicanal, 72 da TVA e 57 ou 65, canal da NET. Nosso endereço é Palácio 9 de Julho, Avenida Pedro Álvares Cabral, sem número, Ibirapuera. O CEP é 040 97 900. Os telefones da TV Legislativa são 886-6672, 886-6673, 886-6674. O nosso fax é 885-8372. Participe, escreva, telefone, passe o seu fax. Acredite, só juntos nós podemos mudar alguma coisa nesse mundo. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.